Não nego que é diferente. Eu estou à frente hoje, não para cantar, mas para falar um pouco da palavra de Deus. Bom, como todos já sabem, meu nome é Guilherme, Paulo já apresentou. Casado com Letícia, lá no fundo. Tenho uma filha, Estherzinha, 1 ano e meio. E esperando mais um filho, um menino, Davi. Davi, que vai nascer entre 15 e 23 de agosto. Está previsto, né? Para nascer. Então já está praticamente chegando aí. E parece que o segundo passa mais rápido que o primeiro, né? Vamos ver como que vai ser a rotina daqui para frente. Estamos 4 anos e meio nos preparando para servir ao Senhor, lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Creio que os irmãos aqui conhecem, já ouviram falar em Atibaia. 4 anos e meio estudando a Palavra de Deus, adquirindo ferramentas para expor a Palavra de Deus, para conduzir a Igreja de Deus. E foram anos desafiadores para nós, onde aprendemos muita coisa mesmo, e fica até o desafio, né, de como a gente vai transmitir tudo isso, né, depois para a igreja. E nesse ano atual que nós estamos agora, 2016, estamos no nosso 5º ano no seminário, que é basicamente um ano de estágio. Então a gente faz um estágio compartilhado, que é lá no seminário e também na nossa igreja em Rafar. Então a gente está nos 2 lugares, basicamente durante a semana no seminário e final de semana na nossa igreja. As nossas atividades no seminário, a da Letícia se resume a cuidar da casa e da Esther por enquanto. Mas as minhas atividades lá no seminário é a gente ajudar na orientação. Então a gente tem um grupão de alunos do 1º ano, grupão Clavim, e porque o Yausmes ia ficar bem difícil, né? Então, grupão Clavim. Então a gente ajuda, são cerca de 16 alunos, né, do CLD que a gente orienta. Também parte do que desde o meu 2º ano é cuidar do tarefão. Os alunos lá têm parte de serviço lá também, então quem cuida dessa parte de serviço, põe a turma para trabalhar, sou eu. E também ajudando a cuidar da biblioteca do seminário. Então, mais a questão dos atendentes, empréstimo de livros e tudo mais. E, eventualmente, ajudando uma aula ou outra, né? Quando precisar, algum professor não pode, tal, a gente auxilia em alguma matéria. Em Rafar, a gente está assumindo praticamente todas as responsabilidades do pastor Kio. Então, quando nós estamos lá, o pastor não está, o Kio. Então, a gente que dá aula na EBD, prega no domingo à noite, dirige o culto, a questão de visitas, aconselhamento, programa com os adolescentes, com os jovens, né? Então, tem tudo isso também lá em Rafar. E junto nesse ano também, nosso 5º ano de seminário, nós, apesar de ser um ano de estágio, nós ainda também temos uma especialização em aconselhamento bíblico. Então, são 3 semanas ao longo do ano. Já essa semana que passou agora foi a 2ª semana. Tivemos aula com o Sen Williams. O pastor Werner conhece muito bem ele. Mandou um abraço para o Werner. Foi uma semana puxada, cansativa, mas muito edificante, né? Então, em agosto, exatamente na data que está previsto para nascer o Davi, é que vai ser a 3ª semana de aconselhamento bíblico. Então, vai ser bem diferente. Eu nem sei se vou conseguir assistir tudo, nem sei como que vai ser, né? Espero que nasça um pouquinho antes para poder dar tudo certo, né? Então essas são as nossas atividades e responsabilidades lá. Lá em Rafar a gente está nesse processo de transição, né, pastoral. O pastor Kio, os irmãos estão sabendo, já está saindo como pastor titular da igreja, e nós estamos, apesar de não sermos pastor ainda, tanto que o Paulo até falou, né? Prefere pregar da onde? Daqui ou lá de cima? Eu disse, não sei. Se é lá de cima, geralmente é pastor, então vou ficar aqui embaixo, porque ainda não sou pastor ainda, né? Tem um chãozinho ainda para caminhar.
Então a gente está assumindo algumas coisas lá já em Rafar, nesse processo de transição. E creio que no final do ano, ainda não conversamos nada ainda, ou começo do ano, quando eu terminar meu curso, aí eu passo pelo concílio e sou ordenado pastor e a gente já assume a igreja de Rafar. Tem sido um desafio, tem sido bem puxado para a gente, esse acúmulo de atividades, de responsabilidade. Então, tem hora que dá vontade de separar um dia inteiro só para ficar na cama dormindo e assistindo filme. Mas é bem puxado. Está sendo bem puxado, mas tem sido muito gratificante, né, poder ministrar, poder ser usado pelo Senhor lá em Rafar. Hoje, quando eu cheguei aqui na Fazenda Velha, encontrei com a mãe do Werner. E ela, de longe, cumprimentou tudo. Aí, na hora que me aproximei, ela falou assim: nossa, você está diferente. Eu até pensei que fosse o Werner, né? Eu falei assim: não, é um pouquinho diferente. Acho que sou mais bonito que ele, tenho um pouquinho mais de cabelo que ele também. Mas estava... Tudo que se falar agora vai ser usado. Lá em Rafar, parte daquilo que a gente tem feito lá também é pregado a palavra de Deus também, né, nos domingos à noite. E a gente começou uma série lá em Rafar que chama Os Encontros com Jesus, onde a gente analisa nos evangelhos pessoas que se encontraram com Jesus. E como foi essa conversa, como foi esse diálogo de Jesus com a pessoa ou com as pessoas. E tem sido bem gratificante, tem sido muito edificante. E realmente, de poder ver essas experiências de fé que essas pessoas tiveram com Jesus. E cada encontro que Jesus teve foi um encontro diferente. Pessoas diferentes. Jesus conversou com mulheres, com homens, conversou com judeus, conversou com gentios, conversou com pessoas ricas, autoridades, mas também conversou com pessoas simples, pobres, que não exercia nenhum tipo de influência na sociedade. Mas cada pessoa, Jesus ele teve uma palavra especial para aquela pessoa. E o que eu gostaria de compartilhar, eu já tinha compartilhado isso lá na igreja, foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ali. João, capítulo 4. E uma das ênfases, eu gostaria de dar essa ênfase aqui também cedo, que esse encontro com Jesus, com a mulher samaritana, pelo simples fato de Jesus se encontrar com ela, ele precisou quebrar várias barreiras da sua época para ter esse diálogo, para ter essa conversa, para ter esse encontro com essa mulher. Então a gente vai basicamente analisar quais foram essas barreiras. E muitas vezes, trazendo para nós hoje, são barreiras que talvez nós levantamos, ou criamos, ou são barreiras da nossa época, que nos impedem de encontrar com pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus e compartilhar o Evangelho com elas. Eu me lembro de uma das atividades anuais do seminário, tem um dia que é no segundo semestre, que é um dia que chama Dia de Evangelismo. É um dia em que todo seminário, toda a organização para e a gente vai para algum lugar evangelizar da cidade ou perto da cidade. E eu lembro que o meu grupão, acho que foi no segundo ou terceiro ano do seminário, o meu grupão a gente foi para a rodoviária de Atibaia, muito movimentado lá. A gente ia lá evangelizar, entrar em contato com as pessoas. E para minha decepção e surpresa, né, eu passei o dia inteiro na rodoviária, a manhã toda e parte da tarde. E eu sequer consegui entregar um folheto. Toda vez que me aproximava de uma pessoa, parece que levantava uma barreira entre mim e ela, que me impedia. E eu não estava disposto a quebrar essa barreira. Estava mais preocupado com o meu próprio orgulho. O que aquela pessoa vai pensar de mim?
começar a falar de Jesus, ela vai rir de mim, ela vai me ignorar, ela vai amassar o folheto e jogar fora. Eu não quero passar por isso. Mas muitas vezes esse orgulho é tão grande que eu não paro nem sequer para pensar. Se eu não tiver essa oportunidade agora, talvez essa pessoa vai morrer e ela vai para o inferno. E eu estou mais preocupado comigo, agora, do que com o destino eterno daquela pessoa. Lembro de outra vez também que estava no posto de saúde lá, e esperando, ser atendido. Eu estava fazendo uma das minhas leituras. E era justamente uma leitura que falava sobre a redenção, a morte de Jesus, o porquê que ele morreu e tudo mais. E eu sentado lendo sobre a morte de Jesus, sobre a salvação, senta uma pessoa do meu lado, e eu continuei lendo meu livro. Não sequer abrir a minha boca para falar da salvação para essa pessoa. Então talvez são situações que você pode se colocar em algum momento que você já viveu isso, que você já experimentou isso, que tem me impedido, que barreira eu tenho criado para poder compartilhar da minha fé. E Jesus, nesse encontro com a mulher samaritana, ele quebra todas as barreiras que eram levantadas naquela época para ele ter esse encontro com essa mulher samaritana. Vamos ler o texto bíblico, João capítulo 4. Eu vou ler até o versículo 30. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim. A hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Pois Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então os discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: que queres? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Amém. O que é mais interessante notar é que no capítulo anterior Jesus tem um encontro com Nicodemos,
Os irmãos conhecem muito bem. É necessário nascer de cima, é necessário nascer do alto. Se não nascer do Espírito, vocês não podem ver o reino dos céus. É interessante constatar esse encontro com Nicodemos, com a mulher samaritana, justamente porque há uma semelhança entre eles, pelo menos uma única semelhança. Nicodemos, ele era um homem, uma autoridade entre os judeus, talvez um fariseu, um homem respeitado. A mulher samaritana era uma mulher samaritana, desprezada, rejeitada, inculta. Mas o que Jesus põe em pé de igualdade, a semelhança que tem entre eles, é que ambos precisavam de Jesus Cristo. Ambos precisavam nascer de novo. Não importa se ele era um religioso, uma autoridade, um homem, um líder, ou uma mulher desprezada, inculta, mas ambos tinham a mesma necessidade. Se eles não nascessem de novo, ambos iriam padecer no inferno. Ambos não poderiam ver o reino dos céus. Quando a gente olha para a mulher samaritana, João capítulo 4, nós vemos quem era essa mulher. A gente não tem o nome dela, mas a gente sabe que, obviamente, era uma mulher, uma samaritana. Provavelmente uma mulher samaritana desprezada, rejeitada, marginalizada pelo seu próprio povo. A gente vê esses indícios ao longo do próprio texto. Primeiramente, no versículo 6, quando fala que Jesus, ele senta no poço e tem uma mulher ali, na hora sexta, sozinha. Não era comum, naquela época, as mulheres irem sozinhas buscar água num poço. Normalmente, elas iam pela manhã e iam em conjunto. Essa mulher vai sozinha ao meio-dia. O próprio desprezo dela vem pelo fato dela ser uma mulher samaritana. A gente vai ver um pouco mais adiante. Os samaritanos já eram desprezados pelos judeus. E a gente vê que essa mulher poderia ser desprezada, marginalizada, devido à sua vida imoral. Apesar de ela não reconhecer a sua sede, que não se trata de uma sede física, mas uma sede espiritual, Jesus chama. Vai, chama teu marido. Eu não tenho marido? Jesus diz, verdade, porque você já teve 5 e o que você está agora não é o teu marido. Ou essa mulher se divorciou de todos eles e casou com outros, ou todos esses maridos morreram e ela se casou com outros. O que é mais provável, pela própria surpresa da mulher, é que talvez essa mulher fosse realmente divorciada de todos esses maridos. Essa mulher, na verdade, ela buscava uma satisfação, e Jesus revela isso do seu coração, em relacionamentos. Ela era uma cisterna, que era preenchida de fora para dentro. E é interessante notar que ao longo desse capítulo, existem esse jogo. Jesus às vezes usa poço, cisterna, fonte, e há realmente essa diferença. Uma cisterna é um buraco cavado no chão, onde se armazenava água. Jogava água dentro dela e retirava, só que ela não produzia água de dentro dela. Diferente de uma fonte, de um poço, a água vem, os irmãos conhecem, né, muito bem isso, a água vem de dentro do poço para fora, não precisa ser jogada água dentro dele. E essa mulher, ela era uma cisterna, em que, para ela satisfazer a sua sede, precisava de algo externo dela. E quando aquilo acabava, ela ia atrás de outra coisa. E quando acabava de novo, ela ia atrás de outro marido. E assim por diante. E Jesus diz, mulher, se você beber dessa água, você vai se tornar uma fonte. Rios de água vão fluir de dentro de você. E você vai ficar plenamente satisfeita. Não vai precisar recorrer a outra coisa. Porque a satisfação, a sua necessidade vai ser suprida por essa água que eu lhe der. E obviamente, Jesus estava falando de ela nascer de novo. Essa água que Jesus estava dando para ela, era Ele mesmo. Ele é o único que poderia satisfazer as necessidades daquela mulher. Voltando para o assunto das barreiras, versículo 4, o versículo, às vezes a gente passa a ler por cima,
e não nota muito bem nele. Era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário. Essa palavra. Era-lhe necessário. Jesus, ele estava voltando à Judéia, indo para a Galiléia. E ele precisava, para chegar lá, pode colocar, mas não tem um mapinho, acho que vai chegar lá. Ele precisava passar pelo território de Samaria, mas não era comum ele fazer isso. Tem um mapa ali, não sei se os irmãos vão conseguir ver muito bem. Mas quando o texto diz que era necessário passar por Samaria, era realmente uma necessidade real, algo de muita importância. Tanto que essa palavra, ela é usada também no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala no versículo 7, que é necessário nascer de novo. Importa nascer de novo. É importante, é necessário. E Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Mas será que era necessário mesmo? Normalmente essa estrada não era muito usada. É um mapa que tem aí, com algumas estradas passando, que eram muito usadas naquela época. Havia pelo menos 3 estradas. Não sei se os irmãos vão notar aí. Mas uma estrada passava pela costa do mar Mediterrâneo. Então os irmãos estão vendo o mar Mediterrâneo. Tem uma estrada ali, estrada da costa, que ligava Judéia embaixo com a Galiléia em cima. Essa estrada, apesar de haver essa estrada, ela era pouco usada porque era mais perigosa. Uma outra estrada, e era a estrada que era mais usada, é a estrada do leste. Os irmãos estão vendo ali a Pérea, Rio Jordão, que era a estrada mais usada. Eles atravessavam o Rio Jordão, davam a volta em Decápolis e chegavam na Galiléia. Era o caminho mais longo, mas era o mais usado. Por quê? Porque havia uma outra estrada do centro, que ligava diretamente Jerusalém com a Galiléia. Só que essa estrada era pouco usada, por quê? Porque passava pelo território de Samaria. E judeus, o texto deixa bem claro, não se davam com samaritanos. E Jesus diz, é necessário passar por Samaria. É necessário porque ele tinha um encontro marcado ali com a mulher samaritana. Aquela mulher precisava ouvir dele. Pessoas daquela cidade precisavam se converter a Jesus Cristo. E Jesus prefere passar pela cidade de Samaria. É como que a gente vai traçar uma rota e a gente sempre escolhe o caminho mais curto, né? Só que os judeus preferiam fazer o caminho mais longo, só para não passar pelo território de Samaria. Por quê? Porque havia uma barreira entre samaritanos e judeus. Haviam conflitos raciais, culturais, religiosos. E essas barreiras constituíam um muro, uma separação de inimizade entre judeus e samaritanos. Era uma barreira quase que intransponível naquela época. Por quê? Quais são as barreiras que Jesus precisou quebrar para ter esse diálogo com essa mulher? Jesus precisou quebrar a barreira cultural, a barreira racial e a barreira religiosa. Barreira cultural ou do gênero também. Um homem não poderia conversar com uma mulher publicamente. E principalmente um rabino, um mestre, não podia conversar com uma mulher. Nem com a sua própria esposa em público. Quebrar essa barreira significava perder o semestre, perder a sua reputação. Um homem, esse mestre, está perdendo o seu tempo conversando com uma mulher. Acabou. Perdeu a sua reputação, não tem mais direito de ser ouvido. Jesus, ele quebra essa barreira quando ele, um mestre reconhecido, inclusive pelos judeus, ele publicamente, num poço, ele conversa com essa mulher samaritana e com essa mulher também, além de ser mulher, uma mulher com uma vida imoral. E às vezes a gente para pensar. O que as pessoas iriam pensar de Jesus conversando com essa mulher? Muitas vezes a gente levanta essa barreira. O que as pessoas vão pensar de mim conversando com fulano ou ciclano? Com esse tipo de pessoa. Vai pegar mal para mim. Jesus quebrou essa barreira.
Segunda barreira que Jesus quebra é a barreira racial. Os samaritanos eram um povo misto. Eles haviam perdido a sua identidade racial. Eram meio judeus e meio gentios. Isso se deu lá no passado, no exílio do povo do norte, quando a Síria invade, destrói o povo do norte. E os que restam, eles levam pessoas de outros povos para habitar na Samaria, para ver justamente essa mistura de raças. E junto com a mistura de raças, o povo perdia sua identidade e perdia também, inclusive, a sua própria religião. Essa desavença entre os judeus e os samaritanos perdurava por mais de 400 anos. Um judeu considerava um samaritano como combustível para o inferno. Eles não se davam e nem sequer bebiam ou comiam no mesmo prato, para não se tornar impuros. É um povo desprezado, um povo rejeitado. E a gente pode ver isso claramente quando a gente, na parábola do bom samaritano. Ele quebra essa barreira também. E é até surpresa da mulher. Quando Jesus ele pede água para essa mulher, obviamente Jesus não estava carregando uma canequinha consigo. Quando ele pede para essa mulher dar água, ele está dizendo assim, ó, me dá um pouco dessa água, e obviamente ele teria que usar um copo ou uma jarra daquela mulher para beber. E ela se admira, como tu, um judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana. A gente não se dá, tem uma barreira entre nós. E isso causa até uma estranheza para essa mulher. A gente não bebe do mesmo copo. Não. Por que você está fazendo isso? Além dessa barreira racial, havia também a barreira religiosa. Justamente por ser um povo misturado, eles também haviam perdido a sua integridade doutrinária. Eles haviam adotado uma religião sincrética. Isso a gente vê claramente logo no exílio do povo do norte, que é exatamente isso que acontece. E há até essa questão que a própria mulher e Jesus levantam aqui, barreira religiosa. Vocês dizem que o lugar de adoração é Jerusalém, nós afirmamos que é aqui nesse monte. Havia essa desavença religiosa. Os samaritanos provavelmente não adotavam todo o Antigo Testamento como escritura sagrada. Eles adotavam, bem provável que só o Pentateuco. Os judeus adotavam tudo. E era uma religião sincrética, misturada e herética. Jesus ele quebra essa barreira também, religiosa, quando ele conversa com essa mulher samaritana. São barreiras que muitas vezes nós levantamos. Culturais, raciais, religiosas, do gênero, que nos impedem de compartilhar da nossa fé com outras pessoas. Jesus ele quebra todas essas barreiras para ter esse diálogo com essa mulher samaritana. E ainda envolvido nas barreiras, Jesus ele quebra essa barreira. Eu gostaria de fazer uma comparação entre a atitude dos discípulos e a atitude dessa mulher, para a gente encerrar. Que fica bem claro essa barreira ainda que, apesar de Jesus ter quebrado, os discípulos ainda não venceram essas barreiras. Quando a gente olha para o final do versículo 27, então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles perguntou, o que queres? Ou por que falas com ela? A gente vê claramente os discípulos desprovidos de qualquer tipo de compaixão pelos samaritanos. Eles eram capazes de ir na cidade comprar pão, mas não há uma única palavra acerca do Messias. Talvez eles tivessem ido comprar pão no mercado, na cidade, conversado com pessoas ali, falado sobre o tempo, sobre a política, sobre a economia,
os costumes, a própria religião, mas não falaram nada a respeito do Messias. Os discípulos, quando se encontram com Jesus, se escandalizam, se admiram de ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. Na agenda deles não havia espaço para quebrar essas barreiras e compartilhar as boas novas de salvação. Eles vão para uma cidade, praticamente todos são incrédulos. Eles poderiam ter falado de tudo, menos sobre o Messias. Pelo contrário, a mulher samaritana, versículo 28, ela deixou-lhe seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tem feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele, de Jesus. Primeiramente, a mulher vai lá e deixa o seu cântaro. Interessante isso. A água que ela foi buscar não tinha mais importância para ela agora, porque agora ela encontrou água viva. E ela queria compartilhar desse encontro com os seus. Ela vai até a cidade e, diferente dos discípulos, ela proclama do Messias. No mesmo dia em que ela se converte, ela se torna uma missionária. E ela faz essa proclamação pública. Aquela mulher que até então vivia às escondidas, ela tem essa coragem, essa ousadia de publicamente falar: eu encontrei com o Messias. E ela faz um convite veemente: vinde, vede. Ela desejava que a sua cidade tivesse a mesma experiência que ela havia tido com o Messias, com Jesus. E ela faz uma confissão corajosa: esse homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ela não teme mais preocupação em cobrir seus pecados. Não tem marido. Não, esse homem me disse tudo o que eu tenho feito. E aqueles moradores daquela cidade provavelmente sabia tudo o que aquela mulher tinha feito. Ela não tem mais vergonha de dizer: aquele homem me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo, o Messias? E ela vê um resultado extraordinário. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os discípulos vão para aquela cidade e voltam com a mão cheia de pães. Aquela mulher vai para a cidade e traz consigo muitas pessoas para conhecerem a Jesus. E ainda hoje, nós fazemos o mesmo que os discípulos. Entramos no supermercado, nas lojas, farmácias, compramos, vendemos, trocamos, entramos mudos e saímos calados quanto ao Evangelho. Por quê? Precisamos quebrar essas barreiras. E uma das coisas que eu tenho mais destacado nessas meditações do encontro com Jesus é que pessoas que se encontraram com Jesus foram instrumentos de Deus para que outras pessoas pudessem se encontrar com Jesus. Talvez há aquela preocupação: eu não sei o que eu vou falar. Acabei de me converter, não sei nem o que é o Evangelho. Você é um folheto evangelístico. Conta a tua história. Conte o que Cristo fez por você. Aqueles moradores, depois de se encontrarem pessoalmente com Jesus, eles afirmaram: não é mais por causa do teu testemunho que nós cremos nele, mas porque agora nós sabemos, depois do nosso encontro com Jesus, que ele é o Salvador do mundo. O que tem impedido nós, o que tem me impedido, ainda hoje, de compartilhar da fé, de compartilhar do meu encontro com Jesus, que transformou a minha vida, a coisa mais preciosa para mim,
Muitas vezes eu me calo e não dou a oportunidade para que outras pessoas também tenham um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Precisamos quebrar barreiras, ainda hoje, não só na época de Jesus, mas ainda há barreiras entre nós e as pessoas incrédulas, que precisam ser quebradas para que elas possam se encontrar com Jesus. Amém?